5 motivos para você acreditar no título da Copa do Brasil e 5 razões para você crer na eliminação depois da vinheta. Fala galera, aqui Leandro Dias, seja bem-vindo ao canal. Portas abertas para falar de Fluminense e o papo é Copa do Brasil. O Fluminense enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, precisando vencer para disputar uma vez mais as semifinais da competição, a segunda mais importante do país. Uma premiação relevante e o retorno à Copa Libertadores da América. Nesse vídeo eu vou elencar 5 razões que me fazem acreditar na conquista. Depois de 2007, seria o nosso bicampeonato. Mas de maneira racional e democrática, também vou mostrar 5 motivos que me deixam com os 2 pés atrás, que eu não acredito na classificação frente à equipe nordestina. Mas antes de qualquer coisa... Deixa o like, carai. O Jorge avisou, meu camarada. Então, deixa o like aí e se inscreva no canal, pô. Não vai te custar nada, não vai cair tua mão. Likezinho no vídeo e, se não for um inscrito, se torne agora. Vamos lá, começando com os 5 motivos que me levam a crer que o Fluminense será bicampeão da Copa do Brasil. Razão número 1, foco. O time está muito mais concentrado, fica muito mais atento nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, os jogadores, o próprio técnico Renato Gaúcho estão levando o brasileiro a banho-maria. Tanto que o Tricolor é um dos times com pior aproveitamento pós-Mundial de Clubes. Nas Copas a coisa funciona um pouco diferente. Vimos na Copa do Mundo de Clubes um nível de concentração muito alto. E nas Copas aqui também, do Brasil e Sul-Americana, mesmo o desempenho não ter sido aquele lá do Mundial, o Fluminense fica muito mais atento. E os jogadores e a diretoria, assim como o técnico Renato Gaúcho, sabem que nas Copas o Fluminense tem chance. Para ganhar brasileiro, tem que ter planejamento, porque precisa de regularidade, precisa de elenco, algo que foi muito mal montado lá no início do ano e não resolveu no meio dessa janela agora de meio de ano. Então, foco tem sido algo muito importante nas Copas. Razão número 2, Maracanã. É a casa do Fluminense, gente. É onde nós somos fortes, independentemente do rendimento dentro de campo. Quando a torcida lota o estádio, dificilmente o Fluminense perde. Tem sido assim desde a reforma, quando o Fluminense se tornou um dos proprietários, um dos donos do então maior do mundo. O Fluminense é forte no seu estádio e costuma fazer valer esse fator casa. Então, vá ao Maraca, incentive o tricolor, porque dificilmente na nossa residência a gente deixa o vizinho tomar conta. Razão número 3, Renato voltar a usar o meia de articulação. O Renato tem 3 à disposição: Lúcio Acosta, Paulo Henrique Ganso e Rubem Lescano. O Lescano o Renato nunca usou e eu não tenho nenhuma expectativa. Mas o Ganso já foi usado algumas vezes, o Lúcio Acosta chegou há pouco tempo. E eu acredito que é o que o Renato vai fazer e é o que ele deve fazer. O Fluminense precisa de criatividade. Esse esquema com 3 volantes de marcação, muita correria, muita transpiração e pouca criatividade, pouco cérebro. Esse time precisa armar jogadas, criar oportunidades. Nosso atacante já tem dificuldade. Se você não tem um camisa 10 pensante, a coisa fica muito mais difícil. Então, Renato, coloca um meia, seja o Acosta ou o Ganso, para que a gente tenha um pouquinho aí de qualidade no setor mais importante do time de futebol, que é o meio-campo. Motivo número 4, Fábio e Thiago Silva. Os 2 veteranos da defesa tricolor são expoentes. Apesar dos inúmeros gols de bola aérea que o Fluminense tem levado, se não fosse Thiago Silva e Fábio, a coisa seria muito pior. Não tem dúvida de quando o monstro joga, a coisa fica diferente, mesmo que a gente continue sofrendo. O Thiago já tem 40 anos, não consegue manter o nível para jogar todas, nível físico. E o Fábio, gente? Se não fosse o Fábio,
como é que a gente estaria nesse momento? Será que ainda estaríamos disputando Copa do Brasil, Sul-Americana? O cara salva e salva todas. E os dois já passaram aí dos 40, realmente fazendo a diferença ali no nosso setor defensivo. A quinta razão, e a não menos importante, premiação. A Copa do Brasil paga muito bem. Os jogadores, claro, estão de olho no bicho em caso de título. O Fluminense, até que alguém prove o contrário, não atrasa salário. Mas os bichos, as premiações, as bonificações estão presentes em casos de grandes campanhas ou conquistas. E a Copa do Brasil já paga bem para o campeão. Então o Mário Bittencourt, sem dúvida, vai despejar uma grana violenta se o Fluminense se sagrar campeão da Copa do Brasil. E agora o outro lado. 5 motivos que me fazem acreditar que o Fluminense não vai vencer a Copa do Brasil. Razão número 1, resultado adverso. O Fluminense perdeu por 1-0 para o Bahia e você pensa, cara, é muito viável vencer por 2 gols de diferença. Claro que sim. Porém, nesse ano de 2025, o Fluminense só venceu 2 equipes de Série A por 2 gols de diferença. Há uma dificuldade grande, não só de criar oportunidades, como de concluí-las. Quando a gente enfrenta equipes do mesmo nível que o nosso, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, a gente tem muitas dificuldades. Vencer por 1-0 é possível, por 2 a coisa já se torna bem difícil. Razão número 2, desempenho. O Fluminense, gente, não é surpresa para ninguém. Quase sempre joga mal. Mesmo vencendo, quando empata, quando perde, o resultado independe da atuação do time. A gente não consegue olhar para o campo e ver um bom futebol. Não confundam bom futebol com futebol bonito. Não é o que eu peço. E é o que eu acredito que vocês também imaginam. Olha, o Fluminense precisa jogar bem e não joga. As vitórias acontecem por jogadas fortuitas, lances individuais, treinamento mesmo, falta qualidade. Individualmente dentro de campo e coletivamente, taticamente do seu treinador. Motivo número 3, bola aérea defensiva. O Fluminense sofre quando permite o adversário cruzar. E o problema acontece com o lateral, que ele deixa uma avenida escancarada para o adversário, não apenas levar para o fundo, como ter todo o tempo para poder levantar a cabeça, olhar os jogadores melhores posicionados e efetuar o cruzamento. Então o erro já acontece ali. E quando a bola viaja, meus amigos, até o Thiago Silva tem problemas. Freitas, Inácio, quando jogava, Manuel, os laterais, volantes. A bola aérea defensiva é um problema que ainda não foi atacado. Motivo número 4, o sistema defensivo como um todo. O Fluminense nesse ano, gente, só não foi vazado 5 vezes contra times de Série A. Ou seja, quase sempre leva gol. E se levar gol, a gente vai ter que fazer pelo menos 2 para levar a decisão para os pênaltis. Então a bola aérea defensiva é um problema, mas o sistema defensivo, mesmo com Fábio e Thiago Silva, também não consegue se segurar por muitos jogos. O Fluminense fica uma partida sem tomar gol, depois fica 4, 5, 6 tomando gol direto. Isso não pode ocorrer. Motivo número 5, Renato e suas substituições. Não é segredo para ninguém que o Renato também é um adversário quando resolve mexer. Geralmente demora muito para entender o que o jogo pede. Vai trocar lá com 25, 30, 35 no segundo tempo. O Renato nunca foi um treinador que se caracterizou por resolver problemas. Em uma substituição, ele mudar o panorama todo de uma partida. Não, o Renato não é esse cara. E quando ele resolve mexer, modificar as peças ou esquema tático, a coisa não sai legal, não. E você, tricolor, o que acha das minhas 5 razões que me fazem acreditar que o Fluminense vai ganhar a Copa do Brasil? E os 5 motivos que me fazem crer que não vai rolar? Coloque aí nos comentários antes de sair, like no vídeo e a inscrição no canal. Um grande abraço, até a próxima, valeu!